Abra sua Bíblia aí, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Talvez você tenha dificuldade de encontrar porque é muito difícil. Mas aí eu vou dar uma esperada, você vai conseguir. Gênesis 1, versículo 26. Um versículo muito conhecido. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha com o Teu guia do Teu Espírito Santo, Pai, ministrar aos nossos corações as Tuas verdades, Pai. E que no final de todas as coisas, Pai, Tu sejas evidenciado, Pai, aqui. No nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria falar um pouco hoje sobre um termo teológico que se chama Imago Dei, que é a imagem de Deus. A gente acabou de ler aqui que Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. E é muito interessante porque a gente sempre se depara com esse texto e olha assim: caraca, eu sou igual a Deus, ó. A gente até tem aquela mensagem motivacional: ó, irmão, você é igual a Deus, você foi feito imagem e semelhança de Deus e tal. E as pessoas ficam se sentindo, né, o grandão, né, aquela coisa toda. Mas na verdade, quando a gente observa aquilo que a palavra quer falar, aquilo que Deus quer falar, com a ideia de que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, isso se trata dos atributos do próprio Deus. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas Deus tem os seus atributos. O que é o atributo de Deus? São atribuições referentes ao caráter de quem Deus é. E essas atribuições sobre o caráter de Deus não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. E teologicamente falando, em termos práticos mesmo, foi dividido em dois grupos os atributos de Deus: os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Porque existem atributos de Deus que ele se permite comunicar aos homens, e existem atributos de Deus que é somente dele. E na verdade ele deseja, como esses atributos comunicáveis, ele também compartilha dos seus atributos. Então, por exemplo, o que são os atributos incomunicáveis de Deus? Vamos dar aqui alguns exemplos. Eternidade. Deus é um ser eterno, somente Ele. Eterno no sentido de sempre existiu e sempre irá existir, porque a nossa eternidade é daqui para frente, né? Onde iremos reinar com Cristo para sempre, viver com Cristo para sempre, na eternidade. Mas Deus, Ele sempre existiu. Então a eternidade de Deus é um atributo incomunicável. Incomunicável no sentido de que Deus não compartilha com o homem a sua eternidade. É impossível um homem já ter sempre existido. É impossível, somente Deus. Um dos pontos, eternidade. Outros pontos, onisciência, onipresença. Ninguém aqui consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. É ou não é? Ou tem alguém que está aqui, está em casa, está lá no Castelão, está lá na Baixa da Égua? Não. Ninguém aqui. A gente só consegue estar aqui. Então, a onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares, a onisciência de Deus, que Ele tem a ciência e o conhecimento de todas as coisas, até mesmo antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece tudo. Ou você acha que Deus, que é o Criador, não ia conhecer
totalmente a sua criação, aquele que Ele criou, aquele que Ele formou. Então, esses são alguns dos atributos de Deus, entre milhares que existem, de que são intransferíveis, atributos intransferíveis de Deus, que Ele não compartilha com o homem, com a sua criação. Porém, existem os atributos de Deus que são comunicáveis e são transferíveis. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai entender o porquê que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O primeiro atributo transferível de Deus e comunicável é o amor. Muito vago, né? O amor. Mas o que é o amor? Existem diversas aplicações, entendimento sobre o que é o amor. Ontem a gente até citou aqui uma frase do John Stott. John Stott, ele fala que o amor é muito mais serviço do que sentimento. Porque é muito óbvio. Como é que eu sei que o maçã ama a Nath? Através das ações dele, através do serviço dele. Porque eu não estou dentro dele, eu não sei qual é o sentimento que existe de fato. Porque, por exemplo, quando a gente olha para um casal assim, ó, ixi, tá lindinho ali, ó, bonitinho, ó, perfeito. Por quê? Porque a gente simula, a gente pré-entende algo que existe aí, através das atitudes. Mas o sentimento somente eles sabem. Somente o maçã sabe o sentimento que ele tem pela Nath. Somente a Nath sabe o sentimento que ela tem pelo maçã. Então o amor, ele é visto humanamente em várias interpretações. Mas a Bíblia, quando ela fala do amor, primeiro que ela já diz que Deus é o amor. Algo mais direto que a gente pode de compreensão do amor. Deus é o amor, é o próprio amor. E quando a Bíblia trata de Deus sendo amor, ela diz que essa expressão de amor de Deus é uma expressão de amor ágape. E o que é o amor ágape? É aquele amor que também é justiça. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente jamais pode separar. Amor e justiça não são duas coisas distintas, são apenas uma. Não existe amor distante da justiça. Então, na pessoa de Jesus, em Deus, no Espírito Santo, o amor extraído ali é o amor ágape, que é um amor justo. E existe uma difícil interpretação e entendimento nosso de compreender a justiça de Deus. A gente sempre fala aqui, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele compreender a justiça de Deus. Por quê? Porque o nosso parâmetro é humano, a nossa justiça é humana, mas a justiça de Deus é a justiça de Deus, é aquela que prevalece. E o parâmetro de justiça que rege todo mundo é a justiça de Deus. Então, o amor ágape, ele é o quê? Ele é um amor justo. Por quê? Porque ele é um amor que se expressa com sentimento, com atitudes amorosas, que para nós é uma concepção amorosa, mas também ele trata amorosamente do zelo, do cuidado, da repreensão, da exortação, da admoestação, e para nós se torna difícil a compreensão. Por isso que eu falei, amor e justiça são uma única coisa. Elas não se distanciam. Por quê? Porque quando você entender essas duas coisas separadamente, quando eu precisar ser justo com você, você não vai entender que isso é uma atitude de amor. Você vai pensar assim, pô, o cara tá todo, que eu sou bichão lá, me repreendendo. Cara, não existe. O amor e a justiça, elas são uma única coisa. Porque quando você ama, você também é justo. Quando você chega para um amigo seu e fala assim, cara, você está errando nisso. Você não está fazendo isso porque você quer ser melhor que ele, e nem você está fazendo isso porque você quer deixar ele mal. Não, você está fazendo isso porque você o ama. O amor, ele se expressa em sentimentos que você compreende como amor, carinho, afeto, tudo aquilo que você olha, nossa, que amorzinho. Mas ele também se expressa com justiça. Com justiça. Quando você admoesta um irmão, isso é uma atitude severa, extremamente amorosa.
Porque no final das contas, você está olhando para aquela pessoa e está falando assim: cara, eu não quero te ver mal, eu não quero que você se destrua, eu não quero que você se acabe nesse vício, nesse pecado. No final das contas, é o sentimento de amor que você tem. Então, um dos atributos de Deus transferíveis e comunicável que ele decide comunicar e transferir ao homem, nessa ideia de vocês são a minha imagem e a minha semelhança, é o amor. Cara, não sei se você consegue entender, mas esse amor ágape, que é um amor justo, é muito difícil na prática. É muito difícil. É muito difícil para quem pratica e é muito difícil para quem recebe. É ou não é? É mega difícil, velho. Porque a gente quer sempre falar palavras legais para as pessoas que nós amamos. A gente sempre quer falar: nossa, que bela sua roupa, como você está lindo e tal, como você é gente boa. Mas a gente nunca diz assim: cara, tá legal não, essa roupa aí, ó. Combinou não. Isso termos bem práticos, bem simples de compreensão. Imagina em aspectos mais profundos, né? De chegar e falar assim: cara, você não está sendo homem. Por quê? Porque você está traindo a sua esposa. Você é um sem vergonha. Você está traindo a Deus. Aí a pessoa já fica assim, ó: caraca, doido. E a gente até exerce algumas vezes o nosso amor ágape, porém sem o entendimento daquilo que está sendo feito. Às vezes a gente quer fazer por fazer. Às vezes a gente quer acusar o irmão até. Não, eu vou chegar lá e vou tacar o dedo logo na cara dele: ei, mano, tu tá aí vacilando. Às vezes a gente vai logo assim. Então é falta de compreensão. É falta de compreensão e é falta de ligação entre você e o Criador. Então o amor é o primeiro atributo. Eu não vou citar aqui todos os atributos transferíveis de Deus, mas o amor, sem dúvidas, é a base, é a estrutura, é o fundamento da criação, de toda a vida. E a gente compreende isso na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Tudo que Jesus fez, todas as atitudes amorosas de Jesus. Ou você acha que quando Jesus chegou lá no templo e tacou chicotada nos irmãos, ele estava com ódio e aquilo era uma atitude totalmente negativa de Jesus? Não, aquilo ali era amor. Talvez não aquelas pessoas, mas amor ao que estava sendo desconstruído ali, ao que estava sendo rejeitado. Existia alguma coisa ali sendo rejeitada, e Jesus, com zelo e com amor por todo aquele ambiente, por toda aquela estrutura espiritual, ele foi justo. Aí por que a gente observa muitas vezes e fala assim: mas será que Jesus foi justo? Jesus chegou na chicotada, brother. Isso é pesado. Mas, gente, nós precisamos de verdade nos conectar a Deus de uma maneira que a gente compreenda a justiça de Deus, compreenda o amor justo de Deus. Entenda que a justiça de Deus é a justiça de Deus, ela prevalece. Então o amor é o primeiro atributo comunicável de Deus. E um exemplo até bíblico sobre o amor e a justiça, que elas não se desvinculam, é Jesus. Deus precisou entregar Jesus para morrer por nós. Todo mundo sabe disso. Mas Deus não é Deus? Por que ele não vou salvar e pronto, não vai precisar ter um sacrifício? É ou não é? Deus, ele poderia ter falado assim: não, vou salvar os meus filhos do pecado e não vai precisar ter nada que intervenha isso. Deus poderia ter feito isso, porque Deus é Deus. Mas aí a gente consegue ver, primeiro, o amor e a justiça funcionando junto. O amor de Deus salvou os filhos. A justiça de Deus entregou o filho numa atitude que talvez para nós foi injusta, para redimir o seu povo.
amor e justiça são uma única coisa. Porque caso contrário, Deus salvaria todo mundo e não precisaria ninguém derramar sangue na cruz e estava tudo certo. Ou se fosse apenas justiça, Deus ia mandar Jesus para a cruz sem nenhum propósito. Vai morrer lá e pronto. Quero que você morra. Mas qual o propósito? Qual era o propósito da morte de Cristo? Qual era o propósito da morte de Cristo? Redenção. O que é redenção? Trazer de volta, resgatar aquilo que foi perdido. O homem no Éden, através de Adão, não sei se você sabe, mas Adão, o significado da palavra Adão é homem. Homem, é como se fosse um gênero. Então em Adão nós perdemos a ligação, nós nos desconectamos, nós nos desligamos da pessoa de Jesus, nós nos desligamos da imagem, nós deixamos de ser a semelhança. Por quê? Por causa do pecado. Então na cruz existiu a ação de Cristo amorosa da redenção, que Ele reconciliou de volta. É como se fosse assim: eu vou trazer de volta porque sempre foi meu. Sempre foi meu isso aqui. Adão não tem vez não. Então a cruz foi uma ação redentora de Cristo. Foi necessário a cruz de Cristo para que Deus em Cristo nos redimisse, nos reconciliasse. A palavra fala: se nós morremos com Cristo, nós também viveremos com Ele. Entende a coisa? Foi necessário. Caso contrário, irmão, seríamos os eternos Adão, pecando sempre, sem misericórdia, sem perdão, sem redenção. Então, amor e justiça são uma única coisa. Uma única coisa. Outro atributo de Deus que Ele compartilha conosco na ideia de que nós somos a sua imagem e a sua semelhança é a bondade. E a bondade, ela é uma consequência do amor. E na verdade tudo que Deus faz, Ele faz em amor e por amor. Não existe em Deus um sentimento de desamor. Não existe em Deus um sentimento de ira. Até na ira a gente precisa... Olha bem isso aqui. Até na ira de Deus você encontra amor dele. Por isso que a gente precisa compreender a justiça de Deus. Porque isso não faz nenhum sentido para nós. Como assim? Eu encontro amor na ira de Deus? Por quê? Porque o nosso parâmetro é o quê? Quando você encontra alguém irado, por exemplo, fulano se irou contra a mulher dele, foi o que ele fez? Espancou a mulher, quebrou o cabo de vassoura e tal, ira. A gente, no nosso parâmetro de justiça humana, tem amor nisso aí? Não tem. Então para nós é incompreensível entender a justiça de Deus, porque na ira de Deus existe amor. Então tudo que Deus faz, Ele faz porque Ele é bom, Ele faz porque existe bondade nele, é atributo dele, faz parte do caráter de Deus, ser bom. Ninguém ensinou a Deus ser bom, Ele não aprendeu com ninguém, é fruto do caráter eterno dele, ser bom em tudo que faz. Em todas as coisas Ele é bom. Só requer para a gente compreender essa bondade de Deus. Terceiro atributo de Deus que Ele transfere para nós, nos sermos imagem e semelhança: misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia, ela é parecida com a graça, mas ela é um pouco contrária à ação da graça. Por quê? Porque a graça, Deus ele nos dá o que nós não merecemos, né? Não, favor merecido, Deus nos entrega aquilo que nós não merecemos. Mas a misericórdia é o contrário. Nós merecíamos algo e Deus não nos dá. E o que é isso? Por exemplo, nós estávamos destinados ao inferno por causa da nossa natureza em Adão. Por causa de Adão, o nosso destino era o inferno. Porém, Cristo se meteu no meio do caminho,
com misericórdia e nos livrou de lá. Então a misericórdia é aquilo que nós merecíamos, mas Deus não nos dá. Misericórdia, um atributo de Deus que Ele transfere para nós. Observe tudo que a gente está falando: amor e justiça, bondade, misericórdia. Tudo isso é o que Deus transferiu para nós no Gênesis 1:26, quando Ele disse que nós seríamos a sua imagem e a sua semelhança. Entendeu? Quarto ponto: santidade. Santidade. Infelizmente, nós distorcemos demais a ideia de santidade. Santidade talvez seja o tema mais distorcido na vida da igreja. Por exemplo, o que a gente fez aqui ontem, para muitas pessoas é pecado. Colocar 2 descrentes para cantar dentro da igreja, aquilo ali, meu irmão, é pecado dos grandes. Por quê? Porque aqui é um lugar santo. A gente tem a ideia maluca, que não sei quem foi que colocou isso na nossa cabeça, que aqui é um lugar santo, né? É engraçado por quê? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, existia um lugar santíssimo, que era lá o lugar onde as pessoas cultuavam e entregavam as suas ofertas e os seus sacrifícios a Deus, e aquele lugar era realmente um lugar santo. Todas as pessoas iam para lá, aquele lugar era um ambiente santo, santificado. Mas na pessoa de Jesus, Ele falou que agora Ele era o lugar. O lugar do culto era nele, o lugar que a gente se encontrava era nele. Porque imagina aí, nós estamos aqui, se Jesus não está, esse lugar jamais será santo, porque só tem pecador aqui. Então o lugar é apenas um lugar. Em Jesus a gente descobre que o véu do templo se rasga e aí Ele divide toda uma história. Fica para trás toda a ideia de lugar santo. E agora Ele fala: não, agora o lugar são vocês, é aqui que eu habito, já não é mais lá. Eu não habito em lugares que são construídos por mãos humanas. Ele falou isso. Eu não habito. Por quê? Porque Ele saberia que a gente ia construir galpão, chamar de igreja e dizer que era um lugar santo e que só pode entrar pessoas santas. E a gente distorce, por quê? Porque a gente confunde a ideia de santidade e a ideia de santificação. São duas coisas diferentes. Santidade é um atributo de Deus que Ele transfere para nós, mas que nós passaremos a nossa vida toda sem conseguir ser santo. Olha que doido. Aí você fica: como assim, velho? Deus transfere, a gente não consegue fazer a parada. Mas a verdade é que a gente não compreende. O nosso processo humano é o processo de santificação. O que Paulo fala lá em Filipenses? Cara, aquele que começou a boa obra é você. A boa obra é você. A melhor parte da criação é você. Ele colocou sopro de vida em você. Ele colocou espírito, alma em você. Ele não colocou nos animais. Então, aquele que começou a boa obra, você é a boa obra de Deus. Você é a melhor obra de Deus. Infelizmente, quando chegou ali em Adão, a gente desvirtuou. Mas você continua sendo a melhor obra de Deus. Foi a melhor coisa que Deus já fez, o ser humano. É ou não é? A melhor coisa que Deus fez. A gente só precisa compreender essa grandeza. Porque ao mesmo tempo que Deus nos fez e nós somos a melhor criação de Deus, nós também somos a pior. Por quê? Porque a gente se desvincula do nosso lugar de origem. Porque o nosso lugar de origem é nele. Mas a gente sai. A gente sai, fecha a porta e vai-se embora. Viver a nossa adamidade. E por aí vai. Então, santidade é ser separado daquilo que te destrói, daquilo que te mata. O pecado, sabe o que é o pecado? É morte. É errar o alvo. O pecado é você fugir do caminho.
É como um trem que está indo aqui, e aí ele está vindo tão rápido que ele sai do trilho. Tem como dar certo? O trem fora do trilho? Não tem. Observe o pecado é isso. É você sendo um trem, indo tão rápido em busca do pecado, das tentações, da carnalidade, que aí quando chega lá na frente você não consegue parar, você não consegue equilibrar a sua vontade de aquela luta entre fazer o certo e fazer o errado, e aí você acabou, sai do trilho. E quando sai do trilho é só destruição. É só destruição. Então a santidade é você se separar da morte. O cara que está em pecado é o cara que não se encontrou com a vida. A vida é Cristo, a morte é o pecado. Essas duas coisas é que nem água e óleo. Entendeu? Cara, santidade é você se separar. E a verdade é que Deus é santo. Deus é santo. E a ideia é de que nós sejamos santos que nem Ele, dentro da nossa condição humana. Porque senão a gente fica louco. Vixe, Deus disse que era para a gente ser santo igual a Ele, ó. Porque sempre a gente quer observar a nossa relação com Deus de maneira contrária. É sempre dele para nós e não de nós para Ele. É sempre ao contrário. Então a santidade de Deus é algo que Ele transfere para nós. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para que nós nos distanciemos do trem desgovernado. Essa é a ideia de Deus na santidade. Amém? Deixa eu virar aqui a página. E uma coisa muito interessante sobre a ideia da imago Dei, da imagem de Deus, de que nós somos a sua imagem e a sua semelhança, é a queda, o pecado deformou a imagem de Deus. O pecado deforma a imagem de Deus. Por que o pecado deforma a imagem de Deus? Primeiro, existem consequências dessa queda do pecado. A primeira coisa, nós separamos o amor e a justiça. Então, quando nós separamos o amor e a justiça, o nosso amor ele é falho. A ideia de Deus, quando Ele fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele está atribuindo ali ao homem uma missão. Qual é a missão que Deus está atribuindo ao homem? Olha, cuidem da minha imagem. Cuidem do meu nome. Vocês vou colocar vocês lá no mundo, vai existir o pecado, vai existir diversas outras coisas, mas vocês precisam cuidar do meu nome, porque vocês foram criados a partir disso. É engraçado que Paulo fala em Efésios, e isso é muito forte. Ele fala que nós somos feitura de Deus. Feitura de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não fomos criados através da mão de Deus, nós não fomos criados através da fala de Deus e haja luz. Não. Nós somos criados no sopro de Deus, nós somos criados nele, nós somos feitura dele. Cara, isso é muito forte, velho. Nós somos feitura de Deus, nós somos criados nele, nós somos a imagem e a semelhança dele. E por que tudo avacalhou na caminhada? Primeiro, nós distanciamos, desvinculamos a ideia do amor, justiça. É só observar a nossa vida. Observa a sua vida. Ou você ama ou você é justo. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A compreensão do amor ela é falsa. Porque o amor ele não se desliga da justiça. Não se desliga.
Isso em termos muito práticos. É muito fácil da gente compreender isso. Quem é casado aqui vai entender isso. Às vezes você tem que questionar algo da sua esposa ou do seu esposo porque está errado, mas você não questiona. Por quê? Porque você quer preservar a paz, a boa relação. Mas isso é uma falsidade no amor. Isso não é amor. Isso não é o entendimento correto do amor. Ah, mas aí nós vamos brigar. Irmão, faz parte da caminhada. Os choques fazem parte da caminhada. Um relacionamento não sobrevive sem choque. A gente pensa ao contrário. A gente acha que precisa parar os choques para que consiga sobreviver. Mas na verdade é que o ser humano, ele nasceu para ser questionado. Ele nasceu para ser combatido nas ideias. Por quê? Porque como é que você vai crescer, se tornar um homem, uma mulher, se tudo que você faz tem alguém para aplaudir e falar, não, tá certinho. É ou não é? Confronte. O amor confronta. O justo amor que foi criado em Deus, ele confronta. Se a pessoa, vou ficar de mal, que fique. Até quando você fala assim, que fique, é uma atitude de amor. Porque você não vai alisar. Você não vai chegar, não, desculpa então, vamos fazer de novo. Não. A gente precisa compreender o lado justo do amor. O lado que questiona, que exorta. Cara, isso é amor. Por isso que muitos casamentos, muitos relacionamentos de amizade se acabam. Por quê? Não dá certo não, a gente briga demais. Será que você nunca aprendeu nada nesses choques, nesses combates? Nunca você aprendeu nada? Mínima coisa você não aprendeu? Cara, impossível. O ser humano nasceu para o combate. O ser humano nasceu para questionar, para ser questionado. Os conflitos. Por quê? Porque os conflitos nos amadurecem. Eu lembro que há 3 anos atrás eu fui para o Chile, né? Fiquei 6 meses lá. E aí eu descobri uma porrada de coisa sobre mim. Que eu só descobri por quê? Porque eu fui confrontado. Coisas que eu jamais imaginava que era parte do meu caráter, da minha forma de ser. Por quê? Porque as pessoas só chegavam, hoje, cara, você é um cara de Deus, velho, você é muito humilde e tal. Oi, eu sou muito de Deus, eu sou humilde. Aquilo ali, ó, você acaba acreditando fielmente que você é aquilo. Aí quando alguém chega e questiona a sua humildade, você demonstra que você não é humilde. Então quando eu cheguei lá no Chile, eu me deparei com uma realidade espiritual na qual eu não acreditava mais. Tipo assim, não, Deus, tu já me libertou disso aí. Dá não. Então Deus nos coloca em lugares, em situações que vão nos confrontar e que a gente vai compreender um monte de coisas sobre nós, sobre o reino de Deus, sobre quem Ele é, sobre quem Ele é em nós. Uma porrada de coisa. Então eu cheguei lá, eu fiquei, Deus, e aí? O Senhor me trouxe para cá para quê? Não estou entendendo. Eu discordo de tudo que está acontecendo aqui. Tudo. Tem nada que eu concorde. Nada. Aí eu só via Deus falando assim, igual o Cid Moreira, né? Filho, eu quero tratar a sua humildade, a sua arrogância, que você é muito arrogante. Cara, a gente precisa de conflito. Nós precisamos de conflito. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele é justo. E ser justo é conflitar nas relações. Cara, tem que conflitar. Ah, não aguento mais. Aguenta sim. Aguenta. Você aguenta. Porque você só cresce. É porque você olha negativamente para a situação. Mas se você observar o que as pessoas pensam a seu respeito, você vai entender que essas situações de conflito, elas te fazem crescer. Mas você está tão envolvido na negatividade da coisa, que você pensa assim, poxa, eu estou morrendo, daqui a pouco eu vou ter uma depressão e vou morrer e tal. E as pessoas assim olhando, velho,
fulano ali tá diferente, velho. Bem mais maduro. E você achando que tá uma bosta, né? Que tipo, não, tá tudo errado e tal. Claro, ninguém ama viver conflitando. Humanamente falando, não, é legal, velho. Imagina aí dormir porque brigado, com aquele sentimento assim, poxa, a gente meio que discutiu aqui. Não é legal, ninguém gosta disso. Mas é necessário. É necessário por quê? Porque o amor, ele se expressa em sentimento que humanamente é amoroso, mas ele se expressa em sentimento de justiça. E ser justo é falar, man, você está errado, cara. Está errado nisso aqui. Mas como é que ele vai compreender que isso é amor? Quando eu falar assim, tá errado, velho, mas tamo junto. Vamos ajudar isso aí, ajeitar? Eu tô aqui contigo. A gente fala muito isso no discipulado, não, Tiagão? A gente sempre fala, cara, o seu problema é meu também. A partir do momento que a gente propõe essa igreja, o seu problema é o meu. A sua conta de energia que não está paga é dívida minha também. Isso é ser igreja. Isso é compreender o amor de Deus, o amor ágape, que embora seja expressivo em sentimento amoroso, é justo. É justo. Justiça. Justiça são várias coisas, é um conjunto de várias coisas. Você não compactuar com aquilo que é mentira é justiça. É justiça. Nós precisamos entender o amor justificador, o amor que é justiça ao mesmo tempo. Então, por que a queda mancha, destrói a imagem de Deus? Por quê? Porque nós somos os responsáveis pela imagem de Deus aqui na terra. É ou não é? Existe alguém que viu Deus? Não. Como é que a gente vê Deus? No outro. Então, se a imagem de Deus está manchada, e os programas de televisão aí e as mídias sociais vão confirmar para nós que a imagem de Deus está falha, a imagem da igreja está falha, a culpa é apenas nossa. Porque Deus colocou para nós, tipo assim, segura esse ovo aqui, não deixa quebrar não. E a gente fica assim, aí a gente olha aqui, ó, aí vem um cara, quebrou o ovo, pronto, manchou a ideia da imagem de Deus. A gente já não consegue mais transmitir aquilo que Deus é. Então, quando a gente desvincula o amor da justiça, cara, a gente destrói a imagem de Deus. Porque ou a gente vai amar, demonstrar amor da nossa maneira, e a gente vai matar as pessoas. Porque se você vive um relacionamento e não conflita, não vai durar. Não dura. Não dura porque não é amor. Não dura porque vocês serão sempre perfeitos. E não existe ninguém perfeito. Não existe relações perfeitas. Toda relação conflita. Observe a partir de hoje. Analise os conflitos como algo positivo. Analise os conflitos como algo positivo. Que você vai conseguir se ver fora do buraco da negatividade dos conflitos. Mas outro ponto, nós falhamos com a bondade. Nós falhamos com a bondade em primeiro lugar, por quê? Porque a nossa perspectiva de ser bom é quando alguém é bom para nós. Hoje eu estava conversando com um brother, e aí ele estava falando de um amigo secreto. Eu dei um presente mó da hora e tal, e aí ganhei mó paia, velho. Aí eu falei assim, cara, dê o seu melhor, velho. Você precisa dar o seu melhor. Ah, mas eu vou ganhar o pior. Não importa. Não se trata do que você vai ganhar, se trata do que você vai dar. Dê o seu melhor sempre. Até no amigo secreto. Até no amigo secreto. Dê o seu melhor sempre. Por que a gente falha na bondade? Porque a nossa ideia de bondade é de acordo com a bondade do outro. É a resposta que eu dou à sua bondade. E se você não é bom comigo, então não vou ser bom com você. Você nem merece. Aí eu te pergunto, quem merece? Quem merece? Ah, mas é meu direito. Que direito? O direito é contrário à graça, né? Todo direito é contrário à graça. Porque a graça é um favor merecido para alguém que não tem direito. Nós não temos direito de nada.
Tudo que nós temos é pura graça de Deus. Então nós falhamos na bondade, nós manchamos, nós destruímos a imagem de Deus, porque nós falhamos na nossa bondade, porque nós queremos ser bom com aquele que é bom com a gente. Eu quero dar uma troca. E a gente, por outro lado, a gente não consegue entender a bondade. Por exemplo, se o David me dá um presente, eu fico naquela, poxa, velho, o David me deu um presente, agora eu vou ter que dar um presente pra ele também, né? Pra gente ficar meio kikite. Cara, por quê? Você precisa aprender com ele a ser bom. Passar adiante. Aquilo que o Felipe falou aqui ontem é muito verdade, é muito real. Cara, você tem 2 tênis pretos. Pra que diabo você quer 2 tênis pretos? Não, é porque a borda é marrom, né? Aí dá o outro é branco, ou então o outro é todo preto. Já dá um destaque com aquela roupa lá e tal, e tal. Irmão, pura vaidade. Pura vaidade. Correr atrás do vento. Você já tentou imaginar correr atrás do vento? Coisa de idiota, velho. O cara corre atrás do vento assim, ó, louco. Qual é o sentido? Qual é o sentido de correr atrás do vento? Nenhum. Não tem sentido você ter 2 tênis igual, porque um é Vans e o outro é, sei lá, da feira. Qual o sentido, velho? Então a gente falha na nossa bondade. Falha, porque aquilo que nós recebemos de Deus, nós recebemos por graça. Ele pagou um preço, mas para nós chegou de graça. Então tudo que nós temos não é só nosso, não é apenas nosso. Tá aí, a gente, mês de janeiro agora, tava o Vitão. Cadê o Vitão? Tá no banheiro, né? Mas tava o Vitão no sertão e o Japinha em Vitória, 2 missionários da igreja, que a gente abre a boca e fala assim, nós temos 2 missionários no campo. Nossa, que, né? Dá vontade de chegar e perguntar assim, legal, estão ofertando quanto para eles? Vixe. Por quê? Porque falta bondade, falta a gente compreender que aquilo que é nosso individualmente é nosso coletivamente. A gente sempre fala aqui, cara, é inadmissível uma pessoa que diz que não vem no culto porque não tem dinheiro. É inadmissível porque ela não tem dinheiro? Não. É inadmissível porque a gente não faz nada. Hoje eu me senti incomodado, sério mesmo, mandei até uma mensagem pro Ivo. Já foi umas 3 vezes mais ou menos, né? Que ele vem pra cá com a filha na cadeira de roda, andando calçamento. Velho, uma distância. A pé sozinho, de boa. Mas empurrando a cadeira de roda, não é fácil não. A gente observa aqui a nossa realidade. Tem carro, o Vitão ali não, tem moto, tem carro. Velho, praticamente todo mundo tem transporte. O cara vem empurrando uma cadeira de roda lá da quebrada. Falta bondade. Falta entender que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Falta entender. E isso é uma atitude que destrói a imagem de Deus. Destrói. Porque nós, como cristãos, sério, o nosso raciocínio diário tem que ser sempre assim: Deus, Jesus, o que Jesus faria agora? Vou no mercado, caiu o dinheiro da mulher e ela foi embora. Jesus, o que o Senhor faria agora? Pega o dinheiro, coloca dentro do bolso, devolve. Tudo. O verdadeiro cristão, todos os segundos do dia, ele pensa, tenta imaginar como Cristo faria. Velho, isso não pode fugir da nossa vida. Não pode. Nós carregamos algo que é forte. Nós carregamos em nós a imagem de Deus. E a gente vai destruir porque jogamos lixo no meio da rua. Vai destruir porque o cara empurrou a cadeira de roda daquele lá para os confins ali, no meio de calçamento. A gente vai destruir. E a gente está falando aqui de coisas mínimas. Coisas mínimas.
Coisas muito mínimas. Então falta bondade. Nós falhamos na nossa bondade. Primeiro, porque nós queremos receber algo em troca. Aí eu te pergunto, se fosse por troca, o que você está entregando para Jesus? Imagina que é por troca, vai, por um momento, sem heresia nossa, só uma heresia interna. Imagina aí que é por troca, que Cristo morreu por você, porque Ele quer algo de você. O que você está entregando para Jesus? Qual é a troca? Qual tem sido a sua troca? Injusta. Injusta a troca. A verdade é essa, a troca seria injusta, porque aquilo que nós entregamos para Jesus é um lixo de vida. É um lixo. Nós entregamos o mínimo do mínimo e ainda entregamos porque queremos algo. Seja sincero para você mesmo, você vai entender que isso é verdade. Nós ainda entregamos o mínimo do mínimo na maior, lixo do lixo do lixo. A gente sempre tem que olhar e pensar assim: eu poderia fazer melhor, eu poderia dar mais, eu poderia ser melhor, entregar mais de mim. Entregar mais de mim. Cara, a morte no Evangelho, ela é real. Cara, eu preciso morrer pelo David. Morrer. Se for possível, nós estamos juntos, velho. Vai andar daqui para Osório de Paiva a pé, eu vou até o Siqueira, vou além, contigo. Entendeu? A bondade é um atributo de Deus que escorre em nós. E quando isso falha em nós, nós destruímos a imagem. Destruímos. Nós falhamos com a misericórdia. Em termos práticos, a nossa misericórdia é estender a mão, estender a nossa vida, entregar a nossa vida, para que outras pessoas consigam sair do buraco que elas estão. Mas a nossa individualidade, o nosso senso de individualidade é tão grande que a gente pensa assim: não, deixa ele aí, velho. A pior coisa que o cristão fala e pensa é: a salvação é individual, velho. Sai fora. Cara, você tem responsabilidade na salvação do seu irmão. Mas a salvação é individual. Deus, ele salva individualmente, mas você tem responsabilidade na salvação do seu irmão. A salvação, ela foi conquistada por Cristo na cruz, mas ela é evidenciada todo dia. Todo dia eu evidencio a minha salvação. E aí, por que nós temos responsabilidade na salvação do irmão? Porque, lógico, nós somos um corpo. E a ideia de corpo é tão legal que imagina aí aquelas menininhas que andam na escola tudo agarradinhas assim, ó. Hoje nem sei se existe mais, mas antigamente as menininhas eram tudo assim, os braços dados assim, ó, umas 4 no intervalo. Corpo, tudo junto. Agora que tem, né? Só que agora é o contrário, né? Mas era aquela coisa assim, ó, de unidade. E o corpo é isso. O corpo é isso, cara. Eu tenho responsabilidade na sua salvação. Eu estou vendo você ir direto para o pecado, mas eu vou te puxar, velho. Eu não posso ver. A gente até no discipulado retrasado, a gente leu um texto de Coríntios, velho, que é muito, muito massa. O que Paulo fala? Velho, a gente quer cobrar moralidade de quem não compactua da nossa fé. A gente tem que cobrar moralidade de quem está aqui, ó. O cara que está lá fora não caminha com a gente, não caminha com Cristo. Eu não posso cobrar santidade. Eu vou cobrar santidade do cara que é bêbado. Como eu vou cobrar a santidade dele? Ele não sabe nem o que é isso. Mas eu tenho que cobrar a santidade do David, que está aqui comigo, ó. A gente está caminhando para o mesmo lugar. E aí a ideia de ser corpo é exatamente isso. A ideia de se responsabilizar na salvação do outro é exatamente isso. Cara, eu estou vendo que você está quase caindo. Pera aí, é melhor que sejam 2 do que 1. Porque quando um estiver caindo, o outro levanta. Nós temos essa responsabilidade. Claro que ninguém vai falar assim: por causa de mim você foi salvo, né? Antigamente a gente tinha aquela coisa: mano, veio 13 caras lá para a igreja, tudo se converteram, mano. 13 pedrinhas na minha coroa agora, porque mano, sou muito de Deus, muito evangelista.
Cara, não é nada sobre você. Nada. A sua responsabilidade na salvação do outro é mérito de Deus, exclusivo de Deus, porque é a missão que Deus te deu, de evidenciar a imagem e a semelhança dele. É a missão. Então nós falhamos na misericórdia também. A misericórdia, cara. Nós nos afastamos da aparência de Deus por causa do pecado. E o fato é que a imagem de Deus é uma referência, a nossa responsabilidade de evidenciar quem Deus é. O fato de que você é a imagem de Deus e semelhança não é para te dar mérito ou honra, é para te dizer que você tem uma responsabilidade enorme de evidenciar quem Deus é. Resumindo, uma missão na vida do cristão: evidenciar quem Deus é. Por quê? Porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Cara, se os seus amigos, se as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, não enxergam Deus em você, tá errado, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você está destruindo a imagem de Deus que está em você. O cristão, velho, a galera lá fora tem que olhar para nós e falar assim: esse cara é diferente, eu não sei o que é, mas ele é diferente. Tem algo nele que, sei lá, me motiva a ser alguém melhor. E o que é? É Deus. É o simples fato de que Deus habita nele e que ele é a imagem e a semelhança de Deus. Por que semelhança? Porque semelhante não é igual, é parecido, mas não é igual. É impossível nós sermos igual a Deus, mas nós somos semelhantes. Dentro da nossa condição humana, nós precisamos ser santos. Dentro da nossa condição humana, nós precisamos amar justamente. Dentro da nossa condição humana, nós precisamos ser bondosos, misericordiosos, compassivos. Se o mundo está do jeito que está, fora a ideia de que é profecia bíblica, é responsabilidade sua, uma responsabilidade que está em falta. Aí depois a gente vem querer questionar: por que Deus deixou morrer a galera lá em Brumadinho? Por causa que você destruiu a imagem de Deus. Simplesmente por causa disso. Não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. Mas a nossa relação é sempre querer inverter, né? Algumas coisas a gente acha que é nós que faz, né? Eu, né? Com Deus não é comigo. Aí o que é de Deus a gente inverte. Aí fica Deus falando: cara, isso é responsabilidade sua. Por que você, empresário aí, não cuidou daquele lugar, não cuidou da estrutura, não cuidou de tudo? Por quê? Agora a gente diz que a culpa é minha? Cara, o mais doido para você ver como Deus, ele é Senhor sobre tudo. Lá no Rio, agora, 2 desgraças em menos de 3 dias. Uma chuva danada, destruiu um monte de coisa e tal. E no outro dia mais uma chuva, destruiu mais um monte de coisa. No outro dia os meninos lá no Flamengo morreram e tal. E aí a reportagem falou o seguinte: não morreu mais gente porque não choveu mais. Você consegue ver o amor e a justiça de Deus? Ah, mas então Deus deixou morrer uns, impediu que outros morressem? Não, muito mais pessoas iriam morrer, cara. Outras pessoas iriam morrer. Não morreu mais porque não choveu. O cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Na tragédia de Brumadinho, Deus é Senhor. Existem pessoas lá de Deus fazendo um trabalho que você nem imagina que estão fazendo, sendo Deus lá, sendo a imagem de Deus, mostrando para aquelas pessoas que estão totalmente desamparadas, totalmente frustradas porque perderam os familiares, enxergando Deus. Poxa, eu estou vendo esperança. Como é que você vê esperança quando toda a sua família morre? Me diz. É Deus ou não é?
mas eu estou vendo esperança, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus, Ele reina até mesmo na destruição. E o nosso papel é o quê? Compreender o amor, justiça de Deus, e compreender que Deus colocou em nós uma missão de sermos a sua imagem e a sua semelhança. Então, para nós, na vida, evidencie a imagem de Deus. Como que as pessoas têm visto Deus em você? Qual é o tipo de Deus que as pessoas estão vendo em você? Será que é aquele Deus carrasco da religião? Ou será que é o Deus que redime pessoas, que tira pessoas da escravidão? Hein? Qual é o Deus? Baixe sua cabeça, a gente vai orar. E eu quero que você refletisse nisso. Qual é o Deus que está sendo evidenciado em você? Qual é? Reflita sobre isso. Como que as pessoas têm visto Deus em você? Oh Jesus. Oh Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos mostra, Pai, onde erramos, onde falhamos, no que precisamos melhorar. A Tua palavra nos ensina, Pai, que tudo se trata, Pai, de quem Tu és, Pai. É uma evidência Tua, Pai. É um mérito Teu, Pai. É uma honra Tua. Que não é nada sobre nós, Pai. Que não é nada sobre nós, Pai.